Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom que você veio à igreja hoje, que bom estarmos juntos. Hoje nossa quinta e última mensagem da série Atitudes Vencedoras. E hoje vamos falar sobre influência. E o tema é justamente este, influencie. Lembre-se que nós falamos a nossa primeira mensagem sobre desprenda-se, saia da zona de conforto. A segunda mensagem, demonstre amor. A terceira mensagem, vá adiante. A quarta mensagem, planeje bem. A quinta mensagem, influencie. São, portanto, 5 atitudes que nós, à luz da Bíblia, analisamos, estudamos, aprendemos e acreditamos, sem sombra de dúvida, que essas atitudes são atitudes de gente vencedora, de pessoas vencedoras. Logo, quem as toma, vence. E por isso eu tenho recomendado essas atitudes aqui. Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, e vamos ler para meditar na nossa última proposta temática, nosso último título sobre o tema Atitudes Vencedoras. Diz assim a Bíblia: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está conversando sobre, provavelmente, pelo menos a meu ver, uma das coisas mais importantes do Evangelho. Uma das coisas que eu considero mais fundamentais do Evangelho. Eu costumo dizer que Jesus está falando da essência e não da aparência, da identidade e não da estampa. Para Jesus, o cristão de verdade é aquele que é sal da terra, não que se parece com o sal. É aquele que é a luz do mundo, não que se parece com luz. Então Jesus fala em essência, em detrimento, em preferência à aparência, identidade e não estampa. Da perspectiva que nós temos abordado aqui, eu diria que nós, como cristãos, no nosso meio familiar, de amigos, de conhecidos, de vizinhos, nos nossos relacionamentos, se tem uma atitude que nos faz vencedores, é a atitude de nós deliberadamente, intencionalmente, decidirmos influenciar as pessoas. Todos nós temos o poder influenciador. Eu influencio minha esposa desde que nos conhecemos. Ela também me influencia. Nós dois influenciamos diretamente nossos filhos desde que nasceram, mas eles também têm nos influenciado desde que chegaram. Então todos nós temos um potencial de influência, de sermos influenciadores. De tal maneira que Jesus não deixa passar despercebido esse detalhe. Seja você um influenciador. Isso é verdade para vencermos como discípulos, para vencermos como discipuladores e também para vencermos como seres sociais. Você influencia as pessoas no seu ambiente profissional, você influencia as pessoas no seu ambiente escolar, acadêmico, onde você for. Eu recomendo que nós, como cristãos, tenhamos essa postura de intencionalidade. Eu vou influenciar as pessoas. Eu tenho trabalhado esta série aqui na igreja desde o mês de novembro, especificamente,
daquele recorte que eu dei para vocês, que era aquela questão do final de ano já está aí, mas ainda dá tempo de fazer acontecer muita coisa. Ainda dá tempo de alcançar muita coisa. Por isso desprenda-se, por isso demonstre amor, por isso vá adiante apesar das circunstâncias, por isso planeje bem, tanto como vai terminar o ano, quanto como vai ser o próximo ano, dentro da perspectiva de projeção, é óbvio. E agora, influencie as pessoas. Vamos olhar, por exemplo, para a figura do sal. O sal, Jesus diz, se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Era uma figura bastante conhecida nos tempos de Jesus e não era difícil para eles compreenderem o que estava acontecendo, o que Jesus queria dizer. O sal era comprado para os atos litúrgicos, mas quando ele vinha impuro, misturado, ele já não tinha mais utilidade. Por isso ele era usado como uma espécie de calcário, de pavimentação para os degraus do templo, as ruas que davam acesso ao templo, porque era um sal inútil, insípido, sem sabor, impuro, misturado. Não tinha valor, não tinha a suficiência em si para cumprir sua função, que é preservar. Preservar da podridão, preservar do violento processo de putrefação. O sal tinha essa importância, essa funcionalidade, a preservação. Tinha também, obviamente, tem até hoje, a função de salgar, de dar sabor. Então, Jesus passa para a figura da lâmpada, da luz. Vocês são a luz do mundo. E aí Jesus parece fazer uma confusão, mas não faz. Ele diz, não se pode esconder uma cidade que está edificada no alto de um monte. É porque ele está falando da questão do destaque. Como é destacada uma cidade alta? E aí ele volta para a luz, então, né? Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Quer dizer, se você acender uma luz, é óbvio que você não quer ela debaixo de um caixote, debaixo de um cesto, debaixo de um saco, porque isso vai impedir os raios de luz e o seu efeito iluminador. Se você acender uma lamparina, você quer que a luz expulse as trevas. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um elemento em comum, tanto no sal quanto na luz. É o elemento da confiança. Esquecendo um pouquinho os aspectos da antiguidade e o uso do sal, eu vou me permitir o direito de fazer a analogia com o uso contemporâneo do sal. Para que se usa o sal se não é para salgar os alimentos? Só para isso que se usa o sal. Nós, para preservar os alimentos, geralmente usamos o que nós temos hoje, que é os aparelhos de refrigeração, né? Então, imagine só, a dona de casa ou o cozinheiro, ele nem olha, ele já sabe aonde está o recipiente com sal. Ele está tão automatizado no seu ambiente de trabalho, ele sabe que naquela bancada tem aquele pote, dentro daquele pote tem o sal. Ele tem uma tal confiança nisso que ele pega o sal e simplesmente despeja sobre o alimento, sobre a salada ou sobre a carne. A pessoa acredita no sal e ela acredita tanto no poder do sal que ela já vai para o ato de salgar condicionada a movimentos de precisão. Ela sabe que se ela colocar de menos, ficará insosso. Se colocar de mais, ficará intragável, salgadíssimo, impossível de comer. Então ela vai pegando aos poucos e vai despejando o sal até que ela acredite que está suficiente. Dependendo do alimento, ela vai provando aos poucos para não ultrapassar e para não ficar aquém. Mas o elemento fundamental desse processo que está se desenvolvendo agora é o elemento da confiança. Eu acredito plenamente que vai dar certo. É uma questão de proporção. Eu não posso colocar de menos, não posso colocar de mais, mas que eu preciso do sal, eu preciso. E que ele vai dar certo, vai. Que ele vai funcionar, vai. É o caso de você assar um pedaço de carne. A gente aqui no sul do Brasil dá banho, né? No restante do Brasil, nesse particular. Você pega uma costela, põe no espeto, pega o sal grosso e despeja sobre a carne e vai lidando com aquele processo maravilhoso de assar a carne. E depois você bate o sal, derruba ele lá na churrasqueira e serve a carne. Está pronta. Está bem salgadinha, está do gosto que as pessoas adoram, ok?
Então veja a confiança que nós temos. Ele tem um tal elemento de confiança que ele gerou superstições. É bem conhecido de todos nós aquele aspecto supersticioso do sal, a ponto de até igrejas ditas evangélicas fazerem esse maldito corredor do sal, né? Esse maldito corredor do sal é uma maneira que se criou de manipular a fé das pessoas. Mas essa maneira está baseada onde? Se as pessoas creem que o sal grosso espanta mau agouros, mau olhar e etc., então ela vai acreditar que caminhando por um corredor do sal, esse sal vai atrair para si toda a maldição, e esse sal a gente orou e jejuou por ele e sobre ele, e ele vai cumprir esse efeito. Não vai cumprir efeito nenhum, é uma mentira infernal, mas ele se baseia no elemento da confiança. Há poucos dias, aqui no Brasil, um treinador de futebol foi flagrado pelas câmeras em pleno momento de pandemia, sem torcedores nas arquibancadas. Ele andava pelos 4 cantos do campo de futebol e do seu bolso ele ia tirando sal grosso e jogando pelo gramado, imaginando ele estar sendo discreto com a sua superstição, com a sua crendice, e ele espalhou sal grosso por diversos lugares do campo. Ocorre que nesse jogo de futebol, um jogador, se não me engano foi o Rafael Sobis, ele fez aquele gol que todo mundo quer fazer antes da linha de meio de campo, a partir do seu campo de defesa. Portanto, ainda no seu campo de defesa, ele acertou um chutaço lindo e a bola foi direto ao gol, não dando chance para o defensor. É o famoso gol que o Pelé não fez, né? Aí depois entrevistaram o Rafael Sobis e o repórter falou para ele: você sabia que o treinador do seu time oponente andou espalhando sal grosso pelo campo? Ele disse: ih, rapaz, eu sou gaúcho, sal grosso para mim é só para o churrasco. Então veja só, como o sal tem esse elemento da confiança. As pessoas confiam tanto no sal, nós confiamos tanto no sal, que há até quem atribua a ele elementos supersticiosos. Pois bem, a pergunta é, se Jesus está falando sobre o sal, ele não estaria falando sobre o caráter das pessoas? O caráter do cristão é confiável. Então isso fala de confiança. Nós confiamos no sal. Assim também é a luz. Nós confiamos na luz. Nós confiamos nos ambientes iluminados. Nós evitamos ambientes escuros. Você já viu, se você vai andar à noite por uma rua, você prefere as ruas iluminadas, porque elas trazem segurança. Você evita lugares escuros, lugares desertos, né, e sem iluminação. Não dá para andar de carro de noite sem acender o farol, porque a gente não consegue enxergar. Mas com um bom farol você atravessa o mundo viajando à noite. Você se levanta da sua cama, a primeira coisa que faz no meio da noite é acender uma luz. Nós confiamos na luz. Nós procuramos andar com lanternas, nós procuramos ter uma gaveta com velas dentro de casa, porque se faltar energia elétrica de noite, a gente quer pegar um fósforo e uma vela e acender uma luz. Nós dependemos dela, nós confiamos nela, nós precisamos dela e nós só conseguimos andar bem no meio da escuridão se houver luz para expulsar a escuridão, vencer a escuridão. Então, eu quero abordar hoje, já que a gente tem pouco tempo, somente o detalhe da confiança. Irmãos, se vocês querem e se nós queremos influenciar as pessoas, nós precisamos inspirar confiança, conquistar a confiança das pessoas. Ou seja, nós precisamos de desenvolvimento de caráter. O Evangelho de Jesus é o que adestra o nosso caráter, é o que treina o nosso caráter, é o que forja o nosso caráter. Mergulhados no Evangelho, nós nos deixamos encharcar pelos princípios que Jesus ensinou para aqueles que querem segui-lo. E aplicando tais princípios em nossa vida, nós treinamos, nós fortalecemos, nós desenvolvemos nosso caráter e passamos a ser pessoas confiáveis. Portanto, eu quero estimular você a ser uma pessoa confiável.
Você lembra de José no Egito? José foi vendido como escravo, mas ele tinha um negócio no caráter dele que era a credibilidade, a confiança. Você vê, Potifar o comprou para ser um escravo, mas ele conquistou de tal maneira a confiança de Potifar que se tornou o chefe dos escravos, o mordomo da casa, o responsável por tudo na casa de Potifar. Ele foi preso depois por causa daquela mentira da mulher de Potifar, mas ele era de tal forma confiável que ele passou a ser o homem de confiança do carcereiro, do administrador do cárcere. Ele foi depois levado à presença de Faraó, interpretou os sonhos e deu uma dica tão boa de gestão, de administração e de cuidados, que o Faraó ficou admirado e disse: olha, o Espírito dos deuses está sobre ele. Não tem outro cara, é você mesmo. Somente no trono eu serei o maior. Ele passou tal confiabilidade, uma palavra bem contemporânea nossa, tal credibilidade a Faraó, que se tornou o grande administrador dos celeiros do mundo. Então a pergunta que eu deixo hoje para você é: qual o grau de confiabilidade que você tem? Quanto de confiança nós passamos para as pessoas? Você quer influenciar as pessoas que você ama, de maneira que na sua presença elas se sintam bem, elas queiram estar com você, elas queiram conviver com você? Vou além. Você quer influenciar as pessoas que você tem ao seu redor, a ponto de elas, inspiradas em você, procurarem conhecer a sua fé e se deixarem conduzir ao Evangelho por causa do testemunho de vida que você dá? Seja alguém confiável como o sal é confiável. E a dona de casa, sem temor, vai buscar uma pitadinha de sal para salgar o ovinho que ela está fritando na sua frigideira. Qualquer pessoa, sem medo, vai acionar uma tecla, um interruptor, para acender uma luz, porque sabe que isso vai resolver o seu problema da escuridão. Veja, ninguém fica inventando fórmulas para salgar. Simplesmente pega o sal e salga. Ninguém fica mais inventando fórmulas para iluminar. Simplesmente aperta, aciona o interruptor e ele acende a lâmpada. É confiança o nome disso. É confiança que se chama isso. Você é confiável? Pessoas confiáveis têm conhecimento. Pessoas confiáveis têm discernimento. Pessoas confiáveis têm experiência. Pessoas confiáveis têm testemunho. Pessoas confiáveis, no seu relacionamento, demonstram interesse sincero pelo próximo. É assim que se conquista a confiança. E se você é uma pessoa confiável, tenha certeza, você está influenciando pessoas ao seu redor. Influenciar é isso. É o sal tocando a carne de tal modo que ela nunca mais será a mesma. Ela agora tem sabor. É a lâmpada mudando de tal maneira o ambiente que não há mais espaço para a escuridão. Tudo se fez luz. Isto é influenciar. Como é que se faz isso? Sendo confiável, tendo um caráter reto, íntegro, ilibado, tendo uma conduta irrepreensível, tendo conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do Evangelho de Jesus, conhecimento do mundo que nos cerca, tendo discernimento, sabendo como se conduzir, como se portar, discernindo os tempos, as circunstâncias, as pessoas, tendo experiência, isto é, se dando para a vida e absorvendo da vida e, portanto, melhorando a cada dia a partir dessa relação de doar-se e absorver aquilo que foi experimentado enquanto se doava para a vida. Experiência. E, por último, testemunho. Você pode falar das coisas, você pode testemunhar do que você viveu e você goza do testemunho que as pessoas dão a seu respeito. Isso é influência. Seja um influenciador. Tenha com você um lema que eu tenho tentado viver, porque eu ouvi isso de um pastor experiente e nunca mais esqueci. E quero que isso faça parte do mote principal da minha vida, da bandeira que eu quero levar, que é: toda pessoa que entrar em contato comigo, eu gostaria que ela saísse melhor do que chegou.
que ela experimentasse algo que a transformasse totalmente. Eu quero viver assim, influenciando pessoas. E você? Você quer ser um influenciador? Está bem na moda, né? Essa palavra influencer. Seja um influenciador. A partir do Evangelho, influencie e você será sempre um vencedor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar a Deus. Influencie e seja um influenciador para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe.